participaram 2 vezes do treinamento em São Paulo. E eu pensei, poxa, se eles vão a terceira vez para o mesmo treinamento, em Natal, saindo de Salvador para Natal, e foram para São Paulo 2 vezes, eu disse, esse treinamento deve ser bom. Como a gente trabalhava vendendo produtos, serviços, né? Eu disse, quando eu for para esse treinamento, eu vou voltar pelo menos gerente da empresa, no meu pensar, né? Aí fui para o treinamento. Mas quando eu cheguei nesse treinamento, era uma imersão de 2 dias, sábado e domingo. E eu, naquele momento, tive o primeiro contato ali com a inteligência emocional. Ainda então, não sabia que era inteligência emocional. Eu percebi que era um treinamento, e aquele treinamento expandiu a minha mente. Quando eu voltei para Salvador e comecei a trabalhar, eu já voltei com a minha mente dilatada. As crenças limitantes, naquele momento, foram colocadas de lado. Eu comecei a acreditar que realmente eu podia bater a graduação de gerente na empresa. E não é que com poucos dias eu consegui bater a graduação de gerente na empresa. E eu percebi que realmente essa ferramenta não funcionava. E consegui também faturar em um dia o que eu não conseguia faturar em um mês. Eu disse, esse negócio é muito bom. Eu disse, esse negócio é muito bom, eu vou mergulhar mais ainda, vou beber mais dessa água, vou buscar mais dessa fonte. Então fui para palestras, para treinamentos, para workshop, aonde eu aprendi muito mais disso, né? desse conhecimento, desse know-how. E mergulhando em livros também, avançando mais. E entendendo que o Dr. Daniel Goleman, ele lançou até o livro Inteligência Emocional em 1995. Você vê que já é uma coisa, não é de agora. Não. As pessoas, quando falam em inteligência emocional, pensam que isso veio depois da pandemia, que se falou muito de inteligência emocional. E aí, você percebe que ele veio desenvolvendo essa técnica, e conhecido como o pai da inteligência emocional. Mas ele não foi o criador, ele foi aquele que desenvolveu. Então eu percebi que as questões emocionais e o déficit emocional, eu consegui realmente sair daquela lacuna bebendo dessa água. Consegui sair daquela lacuna vivenciando cada ferramenta, cada metodologia e o próprio DGA, que são ferramentas que eu já passei e foram aplicadas na minha vida também. Eu comecei a entender que realmente poderia ajudar outras pessoas. Então tem a questão também científica, tem a questão também de treinar isso, de colocar em prática na minha vida, assim como eu hoje estou aplicando na vida de outras pessoas. O trânsito, a gente sabe, né, que muitos dizem que é terra de ninguém. Há um esquema de força de segurança pública próprio para isso, que são os agentes de trânsito, polícia rodoviárias, para cuidar do trânsito. E a gente tem muita gente, ao invés de dar preferência às situações ruins. Pronto, você fez a primeira pergunta. Sobre superstição. Certo, sobre superstição. E isso também afeta muito com relação às crenças limitantes das pessoas. Porque essa superstição, dependendo de como foi falado, como foi ensinado essa criança, né, de lá para cá. Por exemplo, muitos de nós ouvimos o boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. E muitas vezes a gente nem sabe, nem nunca viu talvez até o boi nem a cara preta. Mas de tanto o pai falar isso, nós, quando éramos crianças, acreditamos que isso aí era uma verdade para nós. Então, se o pai, a mãe, o professor, a sociedade conta pra gente algo que é uma verdade, e a gente vai acreditar naquela verdade que foi contada. Papai Noel, a verdade que foi contada. Então, existem as superstições também. Não vou passar por baixo da escada, porque senão a pessoa não vai avançar, não vai crescer, vai acontecer alguma coisa ruim. Eu tinha uma superstição que me contaram, que se colocasse o sapato emborcado, o pai e a mãe morria. Aí a minha mãe, uma época, viajou e aí colocou os sapatos, né? Só que ela colocou emborcado para poder encaixar. Aí eu fui lá e virei. Ela disse, quem virou esse sapato aqui? Aí depois ela virava de novo o sapato, coisa de criança, né? Mas foi o que eu ouvi na escola. Não foi nem o que ela me ensinou. Então a gente aprende muitas superstições. Como o DGA pode ajudar essas pessoas a realmente reprogramar suas crenças limitantes? A primeira coisa é que dentro do DGA, nesse workshop, a pessoa ela vai ter clareza de cada área da sua vida. Nós vamos trabalhar tanto a área espiritual, que não estamos falando de religião, vamos trabalhar a área conjugal, família, social, filhos, intelectual, servir, na área profissional, financeira, vamos trabalhar todas essas áreas. É possível trabalhar todas essas áreas? É possível, mas claro que a gente vai trabalhar de forma minuciosamente, cada área. E essa pessoa, ela vai realmente entender qual a área que está com déficit. Não sou eu que vou dizer isso.
É dentro do DGA, na própria ferramenta, que ela vai identificar aonde ela está com déficit. Tinha uma doutora lá, uma advogada, que ela participou do DGA, e ela disse, na mesma hora ela tomou uma decisão diferente, no mesmo dia, e ela disse pra gente, né? Ela disse, olha, eu pensava que a minha causa, o meu problema, a minha dificuldade estava em uma área. Só que através dessa ferramenta que você aplicou, hoje eu tive o conhecimento que é outra área que está afetando a área principal. Então, às vezes, a pessoa está com um problema no casamento, mas foi afetada pela área emocional. Às vezes, a pessoa está com problemas financeiros e afeta também a área emocional. Então, assim, vice-versa. É uma área que, às vezes, está sendo afetada, mas essa pessoa ainda não se deu conta que é uma área que ainda ela não enxergou a lacuna. Porque aquilo que a gente não preenche, um dia a conta vai chegar. Então, vai ser cobrado. Então, a gente precisa preencher. Foi isso que aconteceu também há 7 anos atrás. Onde eu fui acometido foi no meu casamento. Né? Então, quando eu tive esse déficit no meu casamento, eu não sabia que tinha outras áreas que estavam com lacunas. Depois que eu comecei a buscar inteligência emocional, eu fui percebendo que tinha problemas na área financeira, que tinha problemas na área emocional, e eu fui trabalhando isso, construindo isso. Então, o DGA, ele pode muito ajudar essas pessoas a entender que, de fato, elas estão com essas superstições porque foi ensinado dessa forma. E através da ferramenta que nós vamos usar para a reprogramação de crenças limitantes, a gente vai usar uma ferramenta muito forte, de forte impacto nesse dia. E essa pessoa vai usar essa ferramenta justamente para que ela venha realmente começar a se libertar de algumas crenças limitantes. Porque eu posso dizer para você que alguns resultados, às vezes, são até rápidos, porque mudanças acontecem rápido. E teve pessoas que... Depende do quão o ser está disposto a mudar essa crença, né? Perfeito, isso mesmo. Teve uma professora psicopedagoga, e eu estou falando aqui de profissões, né, para você entender que existem pessoas, advogados, e existe um psicopedagoga, e existem empresários. Como você me falou das pessoas do trânsito, se isso pode também ajudar as pessoas. E como pode. Aí ela falou, essa psicopedagoga, ela disse que tinha 39 anos que ela não se comunicava com o irmão. Que ela não ligava para o irmão, que ela não ouvia a voz do irmão. E o irmão tem 39 anos. Então, na verdade, ela nunca teve um contato com o irmão. E através dessa metodologia, dessa ferramenta, ela veio ter um contato com o irmão. Ela conseguiu enxergar o irmão. Na infância, às vezes, até os pais e as mães não lembram que, infelizmente, talvez falou alguma palavra negativa para esse filho. E esse filho, ele se travou em algum momento. Talvez uma palavra que foi dita, você é burra, você é atrapalhada, como a gente comentou ainda agora. Ou talvez foi um forte impacto. Aconteceu na escola, às vezes acontece bullying, às vezes acontece ali uma discriminação. E essa criança, ela vem a ser bloqueada, travada. Existe uma crença muito forte, né? Mulher nasceu para pilotar fogão, ter a pia. Essa palavra é muito lavar, forte, muito né? forte. Então, às vezes, ela pode ter ouvido algo lá na infância. Sim. Que realmente travou. De forma inconsciente, ela vai para tirar a prova e fala assim, putz, eu não fui feita para isso. Né, uma cliente, ela é cirurgiã dentista, mas ela também é da área social, né? E ela teve um forte impacto emocional. Mas esse forte impacto emocional já foi na fase adulta. Ela estava dirigindo o carro e uma carreta imprensou ela. E depois disso aí ela não saía mais de casa, ela não conversava assim com as pessoas na rua, ela não pegava Uber, não dirigia o carro, não pegava ônibus. Ela se travou, literalmente. E aí ela assistindo uma live minha, ela entrou lá no meu direct e perguntou, Helder, será que esse trauma veio com um forte impacto emocional? Como ela já tinha me contado a história, eu disse, também você criou aí uma crença que realmente, através desse forte impacto, você se travou. Porque nós somos programados o tempo inteiro. Nós estamos sendo programados o tempo inteiro. Então, eu comecei a fazer a mentoria com ela. Na primeira sessão que eu fiz com ela, ela pegou um Uber, foi no shopping, levou um presente para mim, voltou para casa e quando chegou em casa, disse assim, eu estou tão feliz, o que foi que houve? Ela disse assim, consegui pegar um Uber, consegui levar um presente para minha amiga no shopping e estou em casa agora. E hoje ela já montou o consultório dela novamente, a gente continuou com a mentoria, ela foi para treinamentos, foi para esse workshop também, como a Priscila falou com toda a propriedade, ela continuou vivendo esse processo, porque existem muitas ferramentas, a metodologia ela é extensa, a gente precisa entender de fato o que está acontecendo com essa pessoa, ela precisa ter clareza
Por isso que eu falei muito da autorresponsabilidade. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Porque o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é quando eu me conheço e começo a extrair o melhor das minhas emoções e começo a extrair o melhor das emoções do outro. Então, se a outra pessoa está com raiva, eu tenho que saber lidar com a raiva da outra pessoa também. Porque às vezes a pessoa com raiva, ela pode tirar a vida de outra pessoa, não pode? E às vezes a pessoa também absorve essa energia e essa emoção da pessoa e também começa a ficar com raiva também, porque a outra está com raiva. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que está acontecendo comigo e entender o que está acontecendo com a outra pessoa. E também no momento de alegria. Eu tive um sentimento no passado que quando eu via as pessoas felizes, eu pegava e me bloqueava, me travava. Hoje eu começo a entender isso. Tipo assim, se eu pudesse acabar com a festa, eu acabava. E existem pessoas assim, que elas querem chegar num lugar para acabar com a felicidade dos outros. Só que ela não se conhece, ela faz isso de forma automática. Por isso que ela precisa de inteligência emocional. Imagine se você pega aí o pessoal do trânsito, né? Com inteligência emocional. Você não ia ver o outro xingando o outro, ou fechando a pessoa. Ela automaticamente ela ia entender que ali tem uma vida. Eu vi até um vídeo de um caminhoneiro dizendo assim, tá vendo um carrinho ali na frente? Acho que você já deve ter visto. Sim. Aí ele diz assim, ali eu não sei quem está dentro daquele carro, mas deve ter uma família, um senhorzinho que talvez não saiba dirigir direito, a esposa dele, o neto. Então eu tenho que preservar essas vidas que ali estão. Eu tenho que ter empatia, porque a inteligência emocional também me faz explorar o lado da empatia, entender o outro. Então quando eu começo a me entender como pessoa, eu começo também a entender a outra pessoa. Eu começo a buscar a minha essência, a minha real essência, para justamente entender a outra pessoa. Uma palavra para resumir, empatia. Empatia, é isso mesmo. O bate-papo aqui está maravilhoso, mas a gente vai precisar entregar o horário para o próximo